Você sabe como solicitar e qual exame solicitar para avaliação de doença celíaca no seu paciente? Meu nome é Aline Davi, sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP, e nesse canal eu ensino você nutrição baseada em evidência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos aí da nutrição. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso, mas para te explicar quais são os exames, é importante que eu te fale sobre vários pontos aqui em relação à doença celíaca, para que você entenda o porquê, o motivo de cada exame. Então olha só, nós temos aqui, e é importante lembrar que isso acontece em pacientes que apresentam doença celíaca. Tem paciente nosso que de fato não tem um diagnóstico fechado para doença celíaca, e vocês vão ver que isso não é tão simples assim. E lembrando que o diagnóstico é feito pelo médico, mas é importante que a gente tenha até mesmo essa parceria, e muitas vezes o paciente chega para a gente antes do que chegar para o médico, né? Então é importante que a gente tenha essa parceria para que assim possamos fechar um tratamento mais individualizado, adequado para esse paciente. Vejam bem, às vezes não é simples chegar num diagnóstico fechado em relação a isso. Até porque nós temos várias outras doenças intestinais que se confundem umas com as outras, e tem muito paciente que de fato não tem um diagnóstico fechado para a doença celíaca, mas ele te relata que ele sente desconforto quando ele consome glúten. E é por isso que vários pacientes nossos recebem uma denominação aí de uma certa sensibilidade ao glúten que não é celíaca. Tudo bem, né? Vamos ver então aqui para cada condição o que acontece. Vejam que isso aqui vai acontecer em pacientes que apresentam doença celíaca. Isso não vai acontecer em pacientes que não apresentam, então atenção a isso. Isso não vai acontecer em pacientes que não apresentam doença celíaca. É uma condição, é uma doença autoimune. Lembra o diabetes tipo 1? Também é uma doença autoimune, né? A maior parcela do diabetes tipo 1 realmente é autoimune. Nós temos várias outras doenças que são autoimunes, ou seja, a pessoa apresenta aquela condição, aqui é a mesma coisa. Então o paciente pode em algum momento desencadear esse processo, e não é todo mundo que acontece isso, então muita atenção. Não vai sair dizendo que o glúten vai inflamar, que vai causar lesão em todo mundo. Não, é só em pacientes que apresentam essa condição clínica. Pois bem, então aqui é o intestino, as células lá dos enterócitos, né, intestinais. Nós temos então, nesse sentido, o paciente consumiu o glúten. Nós temos duas proteínas principais, gliadina e glutenina, e a gliadina que mais tem esse potencial de desencadear essa resposta autoimune. Ou seja, eu comi um pão que tem glúten, que consequentemente tem a gliadina. Se você olhar aqui, ó, a gliadina está aqui, esses quadradinhos. Então, a gliadina vai se ligar a um receptor específico, que é o receptor CXCR3, e isso gera uma resposta, que é a formação de zonulina, essa minhoquinha aqui vermelha e preta. Isso foi formado, a zonulina foi formada por meio dessa reação. E aí vocês verão agora que essa zonulina saiu daqui e ela migrou para cá, ó, vendo? Ela migrou para essa região e ela vai se conectar a um receptor de membrana, esse verdinho, que é o receptor EGFR. É um receptor que tem uma conexão com uma outra proteína de membrana, que é o PR2. E isso, essa conexão, gera consequentemente um afrouxamento dessas tie junctions. Tá vendo que aqui é bem presinho, bem ajustadinho, e aqui é mais largo? Ou seja, eu tenho um aumento na permeabilidade intestinal. O paciente que tem doença celíaca consumiu glúten, eu tenho um aumento na permeabilidade intestinal. Passa mais coisa aqui, ó. Isso não é interessante pensando no aspecto de saúde, no aspecto da integridade intestinal, no aspecto de inflamação, de lesão, de dor, de cólica, de sintomas da doença celíaca, no caso. Então, realmente, esse processo gera toda uma cascata, uma reação de sinais, de sintomas que são não tão interessantes, não tão agradáveis assim para esse paciente. Então vejam que nós temos um transporte paracelular entre as células, onde existe então essa gliadina, fragmentos da gliadina podem passar. Ou seja, então gliadina também sofre uma ação da transglutaminase, que existe nesse ambiente, sendo convertida em gliadina transglutaminase. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando desse nome aqui, porque vai ter um exame importante para essa avaliação. Ou seja, essa
gliadina transglutaminase vai ser apresentada para essas células CD4 que estão aqui, e essas células CD4 vão produzir anticorpos, ou seja, nós temos a presença de anticorpos que podem ser detectados. E aí vejam que nesse sentido, nós temos então exames para isso. Olha só, antitransglutaminase, IgA, então nós temos a produção de imunoglobulina A, nesse caso, e também anticorpo anti-endomísio, também IgA. Isso pode ser avaliado para um paciente no exame bioquímico? Sim, então nós podemos avaliar esses pontos. Atenção, tem paciente nosso que dá positividade para esses exames e tem paciente que não dá, ou seja, por isso que a gente comenta que a doença celíaca não é tão simples assim de ser 100% laudada. Em alguns casos é muito comum, mas em alguns a gente fica com uma certa dificuldade na avaliação. Então, olha só, anticorpo transglutaminase, que a gente comentou agora, né? Veja que nós temos, ó, são pesquisados anticorpos IgA, como nós falamos, e tem sensibilidade e especificidade de 90% a 95%. Vai ter lá 5% que não se encaixa nisso? Vai. Então, são exames que são complementares para a gente ter uma certa resposta para esse paciente, para conseguir fechar alguns quebra-cabeças aí, algumas peças desse quebra-cabeça. Anticorpo anti-endomísio, também anticorpo IgA, como nós já falamos, né? Tem sensibilidade e especificidade semelhante ao que a gente já viu anteriormente. No entanto, algumas amostras podem ser reagentes apenas em um desses dois, devido a peculiaridades em relação à exposição dos antígenos em cada tipo de ensaio bioquímico. Então, eu posso ter positivo e negativo em algum desses aqui? Posso. E quando isso acontece? Pois bem, seu paciente sente o que quando consome glúten? Ele se sente mal? Então, a gente vai tirar, gente. Vejam que o que mais importa ainda é o que o paciente sente. Não é porque deu tudo negativo para algum tipo de exame que o paciente te fala que ele passa mal, que eu vou obrigá-lo a continuar consumindo. Então, essa questão da prática, dos sintomas do paciente, é algo que é soberano, é algo muito importante. Lembrando que o paciente pode ter outras alterações. Às vezes ele acha que é o pão, que é o glúten, mas na verdade é outra proteína presente no pão. Ou de repente algum outro tipo de alteração, ele tem algum crescimento bacteriano mais presente, podem ser várias outras coisas. Então, atenção a isso também. E o anticorpo antigliadina, ele tem menos sensibilidade, então hoje em dia ele pode ser até utilizado, mas ele não é tão recomendado assim. Pode ser feito, mas não é tão específico em relação a esses outros dois que nós comentamos, né? Claro que existem também outros tipos de exames que podem ser interessantes, né, que podem ser complementares. Vejam que aqui, ó, nós temos nessas células que nós temos CD1, nós temos aqui receptores HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Ou seja, nós podemos fazer uma avaliação genética, um teste genético, para identificação de polimorfismos, de alterações nesses receptores. Isso pode existir? Pode. E aí, atenção. Se o seu paciente realmente apresenta alguma alteração genética em relação a isso, ele vai ter de fato a doença? Talvez não. Talvez ele não tenha, não é porque ele tem uma constatação genética que ele de fato tem sinais e sintomas. Pode ser que ele venha a ter em algum momento? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então sempre avalie numa questão prática, sinais e sintomas do seu paciente são pontos a serem levados em consideração. Então isso é muito importante. E aí, ó, teste genético, ó, a maioria dos pacientes celíacos e 30% da população em geral também apresentam essa alteração genética em HLA-DQ2, HLA-DQ8. Então tem paciente que é saudável, que não tem alteração, que vai dar positividade no teste. Então atenção a isso. Claro que se o paciente apresenta essa alteração, eu vou avaliá-lo clinicamente, se ele tem sinais e sintomas. Então aquele que tem doença celíaca vai apresentar realmente uma alteração muito mais, uma chance muito maior de ter alteração genética. Mas eu posso ter pacientes que não têm alteração de fato em doença celíaca e ter positividade no teste. Então, atenção a isso também. Não dá para se basear apenas nesse teste genético para um diagnóstico único em relação a isso. Então, muita atenção.
Você vai encontrar, obviamente, alguns médicos que vão solicitar também algumas biópsias intestinais para avaliação. Não é todo médico que solicita isso. Então, especialmente, né, o gastroenterologista que faz essa avaliação, alguns vão pedir, e lembrando que ele faz, normalmente, né, ele faz toda uma avaliação a longo prazo. O paciente tirou glúten, o paciente fez uma dieta com baixo FODMAP, por exemplo, não tem nenhuma resposta positiva, e aí ele vai pensar mais adiante fazer uma biópsia. Lembrando que biópsia é uma coisa muito mais agressiva, então ele vai realmente fazer apenas em algumas ocasiões especiais. Então ele pode solicitar para ter mais artifício, mais resposta, para que de repente ele pense, obviamente, se vale a pena fazer biópsia ou não, né? Então é algo a ser considerado. Mas lembrando que a questão dos sinais e sintomas realmente são importantes. O paciente que ele tem diarreia, cólica, constipação, o paciente ele apresenta sangue nas fezes, o paciente tem algum tipo de má absorção, algum tipo de sintomas que realmente é muito importante que tenha uma verificação maior, ele vai solicitar uma biópsia. Mas lembrando que é toda uma linha cronológica que é importante. Médico, paciente, nutricionista, todo mundo junto, fazendo essa tríade, para que assim a gente tenha mais avaliações e saber como tratar esse paciente de modo adequado. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, compartilha com seus amigos também. Não se esquece de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo para vocês. E também aproveita e me segue lá no Instagram, porque lá tem bastante conteúdo todo dia.